Com imenso prazer, que saúda todos os presentes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Vou apenas ratificar um versículo que já está sendo bastante lido, aproveitando que estamos em pé. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Podeis assentar? É uma honra muito grande poder estar aqui nesse congresso da primeira região. Agradeço muito a Deus porque é um privilégio grande estarmos aqui presentes. Só o fato de estarmos aqui já é um privilégio muito grande. Conseguimos trazer 8 jovens lá da igreja de Anchieta, com dificuldade. Uma pessoa teve que vir de ônibus porque não tinha vaga. E graças a Deus que estamos aqui para apresentar os nossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Porque quando entramos na igreja, às vezes a nossa mente ela vaga um pouco, né? E às vezes a gente vai com o objetivo de ir para a igreja. Eu vou para a igreja para fazer isso, isso e isso. Não, hoje eu tenho que ir porque eu vou precisar encontrar com fulano ou com a fulana para entregar algo, ou fazer isso ou fazer aquilo. E às vezes a gente usa a casa do Senhor ou usa a igreja como um atalho para algo. Como na verdade, a grande importância de estarmos na casa do Senhor, estarmos congregando, estar num congresso desse aqui, não tem que ser vou num congresso porque a mocidade tal vai, o fulano vai, a cicrana vai, coisa de jovem às vezes. Mas nós temos que, principalmente, vamos naquele congresso lá em Mantena. Para mim, particularmente, foi 700 e poucos quilômetros. Quem veio do Rio, uma dificuldade imensa que já foi falado aqui. Eu conversando com os jovens, antes de sair na Kombi, eu falei o seguinte: olha, se tem algum jovem aqui que está com o objetivo de chegar lá e desagradar o Senhor, de fazer baderna, de ir para namorar, se vai com esse objetivo, Deus não vai permitir a gente chegar até lá. Vai acontecer alguma coisa e a gente não vai conseguir chegar. Vamos com o objetivo, vamos lá para esse congresso para apresentar ao Senhor os nossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Graças a Deus, todas as dificuldades conseguimos chegar até aqui, porque sabemos que quando apresentamos algo a Deus que não seja aquela situação agradável, como diz aqui no livro de Malaquias, capítulo 1, os 2 últimos versículos, 13 e 14, e dizei, eis aqui, que canseira, e os lançastes ao desprezo, e diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me-ás aceito de vossas mãos, diz o Senhor. Será que será aceito por Deus o sacrifício roubado? Ah, vamos lá para cultuar a Deus, mas vou para isso e aquilo, para aquilo outro. Ou de repente chega aqui apresentar um sacrifício ao Senhor coxo, ou um sacrifício enfermo. Aí assim diz o Senhor, fazei a oferta, ser-me-ás aceito isso das vossas mãos, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Às vezes a gente tem coisa boa para oferecer ao Senhor, a gente tem saúde para oferecer ao Senhor, a gente tem voz para oferecer ao Senhor. O Senhor nos deu um dom de tocar um instrumento, mas para o congresso eu não vou levar, porque vai me atrapalhar por isso, por aquilo.
O Senhor me deu um dom de tocar, e eu sempre tive meu coração aberto para tocar um instrumento, mas eu me sinto desconfortável com o ministério que o Senhor me deu, ministério pastoral, de estar sentado para tocar instrumento, revezar o púlpito com o instrumento. O Senhor já tem levantado novos jovens, já mais capacitados até do que eu, e tocar para louvar ao Senhor. E o Senhor me deu uma outra responsabilidade de ficar ali com o meu coração atento. A qualquer momento o Senhor pode querer me usar, me dar uma mensagem. Então eu preciso estar concentrado. Eu não estou tocando instrumento, mas estou aqui sentado no púlpito, concentrado, ligado no Senhor, esperando algo de Deus. Nós devemos chegar nesses momentos de uma forma contrária, para que nós não sejamos malditos. Como diz a palavra de Deus, maldito seja o enganador, tendo animal no seu rebanho, ou seja, tendo algo de bom, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, uma coisa inútil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor. Eu sou o rei dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. O Senhor é tão grande para a gente oferecer alguma coisa manca ao Senhor. E foi lida uma profecia hoje que eu fiquei maravilhado, pastor Abisai. Eu fiquei maravilhado porque em 2002, se eu não me engano essa profecia, tá eu posso ter todos os defeitos, né? Como jovem, eu já muitas das vezes entristeci o Senhor, né? Fiz coisas que desagradavam a Deus, não fui o santarrão. Eu sempre falo isso e eu não escondo isso de ninguém. Eu nunca fui o santarrão, né? Eu tive meus defeitos sim, mas todas as vezes que tinha um culto da Unimobrarte, todas as vezes que tinha um ar livre da Unimobrarte, todas as vezes que tinha uma saída da Unimobrarte, pastor Márcio é prova disso, retiro da Unimobrarte, congresso, a gente já se preparava para aquilo, a gente juntava os instrumentistas, tocava introdução, e já ficava atento quando o Senhor dava o hino, o pastor Márcio do congresso, para a gente fazer a introdução, e chegava ali e apresentava aquele sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a ponto de uma vez o Senhor chegar para mim e falar assim: o meu jovem, quando ele toca o seu instrumento, ele alegra o meu coração. Eu entristeci o Senhor, eu fiz algumas coisas que entristeceu, mas o Senhor falou assim uma vez na profecia: não vou contar para vós as vezes que ele me entristeceu. Não vou contar, porque também se conta, meu Deus do céu. Não vou contar, mas vou contar para vós que eu tenho me alegrado com o meu jovem. Quando ele toca seu instrumento, ele alegra o meu coração e de todos vós, não é, ungido? Que coisa maravilhosa. Tá eu e Olavo Bilac ali tocando meu instrumento, o Senhor começou a usar o vaso. A princípio eu pensei que só seria evangelista, pastores, queria nessa viagem, né? Diáconos. Aí o Senhor começou a falar na profecia. Eu vivi esse momento de novo, aqui sentado ali. Eu estava vivendo enquanto o pastor Lúcio estava lendo a profecia. Eu vivi um momento, eu lá em Olavo Bilac naquele culto. Eu estava lá porque o coral da Unimobrarte ia cantar. Tinha a introdução já preparada que a gente tocava. E eu estava naquele culto e o Senhor começou a falar: abriu o Unimobrarte e também vai nessa viagem. Eu falei: nossa, quem me dera que eu pudesse ir nessa viagem. Eu colocarei no coração do meu ungido, nos meus ungidos, para escolher os jovens. Eu falei: ah, rapaz, será que eu vou ser escolhido? E eu fiz uma oração ao Senhor, irmãos. Eu apresentei ali o meu sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa para a pessoa certa. Naquele momento, irmãos, eu vivi esse momento aqui novamente. Tive que até pedir uma toalhinha, minha esposa, que eu estava sem lenço aqui. O Senhor visitou meu coração, porque eu comecei a pensar naquele momento que o Senhor falou: os meus ungidos vão escolher os meus jovens. Aí eu pensei: Senhor, será que eu vou ser escolhido? Eu gostaria tanto de ir nessa viagem, Senhor. E naquele momento que eu estou ali apresentando ao Senhor a minha oração, o Senhor começa a usar o seu vaso e fala: os meus jovens que estão louvando ao meu nome aqui já estão escalados por mim para ir nessa viagem. Glória a Deus. Falei: não vai nem preciso ser escolhido pelo pastor, porque o Senhor já me designou para ir nessa viagem. E foi quando acabou o culto, até o pastor Luiz veio falar comigo, né, que o Senhor tinha nos escolhido. A gente ficou feliz da vida.
Aí no carro eu lembrei, Senhor, eu esqueci de um detalhe. Eu fui escolhido por Deus para essa viagem. Mas eu tenho 1 mês e pouco de empresa. Acabei de ser contratado pela empresa. Meu Deus do céu. Como é que vai ser isso? Falei, rapaz, vamos falar o português claro? Na verdade eu pensei assim, o Senhor não tinha pensado nesse detalhe, né? O Senhor esqueceu disso, pastor Zé. O Senhor esqueceu que eu tinha 1 mês de empresa. Olha, eu tinha acabado de sair do quartel, estava quase 2 anos desempregado, irmãos, sofrendo, hein? O Senhor abriu uma porta boa de emprego para mim. Falei, eu com 1 mês, gente, como é que vai ser essa viagem? Vai ser mais de 1 mês, 30 e poucos dias, e vai tal. Eu falei, meu Deus, Senhor, e agora? Não vou contar esse testemunho que eu já contei uma vez, inclusive está até na internet, mas eu vou resumir. Eu trabalhava numa empresa que quando eu falei para o meu diretor que eu iria, ele até riu de mim, porque eu estava pensando, eu falei, gente, como que eu vou fazer para ir nessa viagem? E eu comecei a querer dar voltinha para o meu diretor, e eu falei para ele direto, ele era um argentino, eu falei assim, o senhor acredita em Deus? Ele, sim, acredito, sim. Eu falei, Deus mandou eu fazer uma viagem. Pensei que ele ia falar assim, então você vai fazer a viagem, eu vou te demitir. Eu falei, eu não sei se eu vou ou se eu fico, porque eu estou precisando muito desse emprego, seu Mauro. Eu estou precisando, mas Deus mandou fazer uma viagem. Aí ele falou assim, meu filho, se Deus mandou, vá, meu filho. Rapaz, uma pessoa que nem servia a Deus, falou, se Deus mandou, obedece. Resumindo, irmãos, eu fui para essa viagem. Apresentei o melhor que eu poderia ao Senhor nessa viagem. Pastor Juninho, lembra disso? Ensaiamos tanto para aquela viagem, dentro do barco, tocando, e cadê o teclado? Tá lá na balsa. E pega um botezinho e entra dentro do bote, vai até a balsa, busca o teclado e traz para dentro do barco, né? Pastor Márcio lembra disso? E estávamos lá e louvando o Senhor no parque, o Senhor visitando, e chegando lá, evangelizamos, e buscamos lá do Senhor orientações dos nossos pastores, como é que eu vou falar com as almas, como é que eu vou ir lá e falar com as pessoas, e o Senhor enviando as almas até nós, até que chegou num culto no hotel. Quem estava lá nessa viagem aqui, que está aqui presente? Quem estava nessa viagem, 2003? Algumas pessoas lembram disso? No culto no hotel, sem apelo, sem pregação, a gente louvando ao Senhor, apresentando os nossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, apresentando ali ao Senhor e tocando nos 5 minutos de oração silenciosa. Lembra até hoje o hino, nessa noite feliz, nesse santo lugar, a gente tocando. Eu, pastor Juninho, o diácono Paulo Augusto, mais alguns outros instrumentistas, irmãos. E deu 5 minutos, e o pastor nada de interromper aquela oração. E deu 5, e deu 10, e deu 15. E a glória de Deus caindo no terraço daquele hotel. E o Senhor visitando, e só no louvados instrumentos, glorificados irmãos, as almas se levantaram e iram até lá na frente naquele dia. As almas caindo em pranto e ajoelhando, eu tocando e falando, Senhor, muito obrigado. Não precisou de eu pregar, mas eu apenas apresentando meu corpo a Ti, louvando a Ti como instrumento. Tu estás me usando aqui neste lugar. Que viagem abençoada, irmãos. Maldito é aquele enganador que, tendo um animal em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque o Senhor é grande, é rei dos exércitos, Ele é soberano. E me traz lembrar uma passagem que eu vou ser bem breve nas minhas palavras, do livro do profeta Samuel, capítulo 7, alguns versículos. Os filisteus são vencidos, a partir do versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel
temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, Samuel. Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E então tomou Samuel um cordeiro de mama, um cordeiro que ainda estava mamando, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor de Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. E sucedeu que os filisteus chegaram a peleja contra Israel, e começou a trovejar, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Samuel, ele era um exemplo de sacrifício ao Senhor. Samuel veio ao mundo para ser criado na casa do sacerdote Eli, que a sua mãe falou: Senhor, não tenho condições de ter filho, mas eu vou ter esse filho aqui, eu entrego a ti, já que tu vai me dar essa bênção, ele será entregue na tua casa e servirá a ti. Samuel acabou de ser desmamado e foi entregue na casa do sacerdote Eli. E nós sabemos bem a história de Samuel, que ele era um menino que foi usado por Deus a profetizar na casa do sacerdote Eli. O Senhor acordava Samuel pela madrugada, conversava com Samuel, dialogava com Samuel. Samuel tinha experiência com Deus, porque Samuel apresentou ao Senhor um sacrifício vivo. Apresentou ao Senhor um sacrifício que realmente fez a diferença naquele momento. Logo depois, a responsabilidade de Samuel aumenta. Vem os filisteus aí, ó. A promessa é de que sejamos derrotados por ele. Será que aquele que teme ao Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor, ele é derrotado pelo inimigo? Vai lá, Samuel, cesse de clamar, não, continua clamando aí, ó, porque os filisteus estão vindo aí, ó. Eles estão vindo aí para nos destruir. Samuel pensou: o que eu vou fazer para que nós vençamos essa guerra? Ele pegou um novilho, um cordeirozinho ainda novo. Pegou um cordeirozinho ainda que não tinha nem desmamado. Olha, Samuel deve ter pensado assim: eu fui apresentado quando acabei de desmamar, e o Senhor se alegrou com o sacrifício que Ana fez. Só que agora eu quero fazer uma coisa que venha tocar ao Senhor rápido. Eu quero fazer alguma coisa que venha mexer com Deus de uma forma diferente. Aí ele pega, engraçado que na Bíblia aqui a gente só vê se relatando de cordeirozinho desmamado, né, pegando sacrifício ainda que já estava desmamado, novinho. Mas Samuel ainda fez além. Ele pegou um que ainda estava mamando, pegou aquele que ainda estava muito novo ainda, colocou sobre o altar e sacrificou ele ao Senhor. Me faz lembrar que eu estava procurando aqui, né, esse texto aqui na hora da mensagem. Aí eu vi uma cartinha. Dá para vocês verem mais ou menos? Um coraçãozinho, com uma Bíblia desenhada, a fitinha da Bíblia. O meu filho de 7 anos, que não pôde vir, cortou meu coração em deixar, porque eu tive que dar prioridade aos jovens. Ele ainda não se batizou, agora está com 9 anos. E eu fiz aniversário. E no dia do meu aniversário, esse meu filho, acho que ele tinha 6 ou 7 anos, ele foi lá nas coisinhas dele, fez um coraçãozinho e colocou com a letra dele aqui bem grande: Bíblia. Te amo, papai. Bíblia do Valdeni, meu pai querido. E um coração. Ele não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. Ele foi lá e fez um coraçãozinho, desenhou uma Bíblia e botou: Bíblia do Valdeni. Te amo, meu pai querido. Ele deve estar me ouvindo agora pela internet. Quero dizer também, João Vitor, que eu estou aqui com meu coração cortado. Papai também te ama. E ele fez, irmãos, isso aqui é melhor do que você ganhar um carro zero.
Não tem preço que pague um sacrifício de uma criança, um coraçãozinho, escrever um desenho, dizer que te ama, papai, e me entregar. E eu vejo da mesma forma que a palavra de Deus diz: se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos. Nós somos maus, irmãos, nós não somos perfeitos, mas Deus contempla o nosso coração, e nós nos alegramos com os nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará tudo aquilo que o filho pedir. Samuel, naquele momento, ele entrega o novilho ainda que não estava desmamado. Às vezes, como as mensagens que o Senhor deu aos seus ungidos: tadinho do meu filho, já sofre tanto, sofre nada. Nós temos que ter prazer. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando colocamos a obra de Deus no nosso coração, por que foi um novilho que agradou o Senhor de uma forma diferente? Quando aquele novilho foi entregue ao Senhor, Samuel ainda não tinha terminado o sacrifício. Ele orou ao Senhor, como diz a palavra, e pediu a Deus. E Deus ouviu a oração de Samuel. E no momento que ele sacrifica aquele novilho, naquele momento começa a trovejar os céus, relampejar. E naquele momento os filisteus são destruídos e o nome do Senhor é glorificado. Nós devemos, jovens, vocês ainda são novos, vocês são os novilhos que ainda nem casaram, nem desmamaram, espiritualmente falar ainda, vocês são novos ainda. Apresente a Deus os vossos corpos, vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque diz ali o tema, a divisa: e não vos conformeis com este mundo. Antes de entrar no tema, tive dando uma estudada com meu filho sobre o tema. Falei: meu filho, me ajuda aqui, o que significa esse E? E a gente estudando ali, a gente pesquisou. E depois eu conferi aqui com o nosso professor, pastor Lúcio, professor de português. Significa uma conjunção coordenativa aditiva. É que adiciona algo, esse E. E você observa que eu estava até falando com o pastor Wagner Brito, o hino que o Senhor deu, Todo-Poderoso, deu ao pastor Márcio, que ele falou que usaria o pastor Márcio para os hinos dos congressos. Engraçado que dentro da introdução bateu tudo certinho. No momento de ler o tema, a divisa, a introdução, foi tudo certo. Porque a nossa orquestra espiritual tem um maestro que está regendo. Não é o pastor Márcio, não. Pastor Márcio dele mesmo, a gente vendo lá a aflição dele, né, pastor Abisai? Nos cultos, o Senhor não me deu. Ele aflito, se sentindo pequenininho. Mas nós sabíamos que no momento certo o Senhor iria dar o hino ao seu ungido. E como o Senhor fez? E no hino que o Senhor deu ao pastor Márcio tem alguns E. Aí no coro, isso, aquilo outro. Ela tem que ser ajuntada. Não adianta a gente falar o tema sem a gente falar o primeiro versículo, que é uma continuação do tema. Não vos conformeis com este mundo. Exatamente, a gente não tem que entrar na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Beleza, mas antes, rogo-vos, pois, irmãos, eu peço a vocês, apóstolo Paulo, pedindo pelo amor, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, eu rogo-vos que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. As outras coisas são consequências. Mas pastor, Samuel apresentou um cordeiro, um novilhozinho. Como é que eu vou fazer para apresentar um novilho? O Senhor Jesus um dia morreu na cruz para te salvar. Ele já pagou o preço, o sangue já foi derramado. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. E hoje resta a você apenas agradecer a Ele pelo aquilo que Ele fez por nós. Apresenteis os vossos corpos, que um dia Ele já pagou por nós. Ele pagou com o próprio corpo, Ele deu o próprio sangue. Hoje não precisa mais de você
fazer nenhum sacrifício com animal, porque o sacrifício é o seu corpo, é a sua vida, é o seu louvor, é a sua glorificação. Momento que estamos glorificando ao Senhor, exaltando o nome dEle, como está sendo feito aqui. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Os olhos meus. O Cordeiro Vivo agora é esse hino que você vai apresentar ao Senhor novamente. Faça essa oração ao Senhor agora. Imagina o sofrimento que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Esse foi o sofrimento. É até difícil de imaginar, não é? Alguém tão santo, tão puro, que não precisava passar por isso. Ele sofreu assim. E agora Deus está no seu trono de glória, olhando para cada um de nós e balançando com a cabeça positivamente. Ali existem novilhos, existe jovem, santo, agradável, que está prestando o melhor de si, prestando um culto ao Senhor, prestando tudo aquilo que você pode fazer, apresentando o seu corpo vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Pensando nisso, imaginando isso, esse hino, as lágrimas começam a cair dos nossos olhos. Não é aquele amém, aquela gritaria, mas aquela comoção. A gente entendendo que realmente a gente está precisando de algo de Deus. Lembrando-se que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Muito mais o Senhor que está lá no céu, Ele pode oferecer para cada um de nós. Ele estendeu um dia a mão para te curar. Ele estendeu a mão um dia e deu a mão, a palmatória, para te salvar. E Ele está vendo que hoje você reconhece sacrifício. Ele colocou uma coroa de espinho na sua cabeça, mas aquela coroa de espinho era para te abençoar hoje. Se hoje Deus visita o teu coração, é porque um dia alguém pagou na cruz do Calvário. Ele deu a sua mão foi furada, a sua coroa, a sua cabeça foi furada com a coroa de espinho. E agora são mãos furadas, curadas, saradas, marcadas, por amor de mim, por amor de você. Cicatrizes que provam esse grande amor que um dia Ele fez por nós, para que um dia nós pudéssemos ser livres. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, jovens, novos, apresentei os vossos corpos vivos, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa,